Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina e chefe da Unidade de Transplante do Hospital de Base, e pelo professor Domingos Marculino Braga. O professor Braga é professor emérito da Unicamp, da FAMERP, nosso pró-reitor de pós-graduação. Esse programa chama-se Saúde e Companhia, porque nós sempre temos aqui na bancada alguém com vasta experiência em sua área que vai trazer informações que serão úteis para a sua família. Hoje nós temos o prazer de receber aqui a professora Rita de Cássia Martins Alves da Silva. Professora Rita Silva é a chefe da Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base, é patologista responsável. Ela formou-se na Bahia em 1982, fez doutorado na Unicamp e depois fez pós-doutorado no Queen Elizabeth Hospital na Universidade de Birmingham. Doutora Rita coordena inúmeros projetos de pesquisa na nossa faculdade e hoje nós vamos tratar de alguns assuntos. E um dos mais importantes que a população precisa informar-se é de uma epidemia que todos nós sabemos hoje que o país ele vive uma epidemia de obesidade e isso também tem uma repercussão no fígado. Então, uma das primeiras perguntas que nós gostaríamos que a professora Rita esclarecesse aqui, o que é a gordura no fígado e qual a repercussão que esse achado pode ter para o paciente, doutora Rita. Antes da doutora Rita, eu quero fazer uma apresentação aqui. Vocês estão percebendo, nós temos aqui um casal de doutores. A doutora Rita é a esposa do doutor Renato e é um prazer enorme nós inaugurarmos esta nova sala com a presença da doutora Rita. Eu quero dizer que para nós é uma satisfação enorme ter a doutora Rita aqui. Ela realmente é não só na área de hepatologia, na área de pós-graduação, ela é uma pessoa que nos ajuda demais. Ela dá aula de metodologia, daquilo que vocês entenderem como coisa importante para a formação e para a formação de pós-doutores. A doutora Rita realmente é muito especial. Então, para mim, hoje é um dia muito, muito importante, porque nós estamos aqui com um casal de doutores. Não é muito fácil a gente encontrar um casal de doutores tão preparados como a doutora Rita e o doutor Renato. Eles, na realidade, vocês viram, eles vieram da Bahia, trabalharam em cidades pequenas, e depois eles foram para a Unicamp, onde tive o prazer de conviver com eles, fizeram o doutorado lá e depois fizeram pós-doutorado na Inglaterra, e trouxeram aqui para Rio Preto tudo o que existe de importante, de bom nessa área de hepatologia. O doutor Renato e a doutora Rita têm um dos melhores programas do Brasil e até de fama internacional nos transplantes de fígado, não só nos transplantes, também no tratamento das doenças hepáticas. Então, Rio Preto está mais do que servido com esses dois baluartes aqui, da medicina, da hepatologia e principalmente também da área acadêmica, né, Rita? A Rita se dedica com muito cuidado com isso e o Renato também está comigo lá na pós-graduação. É um elemento que eu não dispenso nunca, porque o Renato é realmente uma pessoa de grande valor, um espírito de pesquisa, de vontade de trabalhar. Agora mesmo eles saíram do hospital, tem lá um candidato para o transplante, né, Renato? E vamos ver se vai ser possível aproveitá-lo, né? E, bom, ficou a pergunta para a senhora, doutora Rita, a respeito da obesidade e doença hepática, esteatose, etc. Eu acho que isso é muito importante. Depois nós vamos falar um pouquinho da pinga mesmo, né? Ah, tá certo. Tá bom. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite de estar aqui nesse programa. É um prazer enorme e muito obrigada pela sua apresentação. E com relação à importância da obesidade na população, o que hoje nós estamos vendo é que o aparecimento da esteatose, que significa gordura no fígado, tem trazido a possibilidade de uma doença hepática crônica. A esteatose, ela pode evoluir, pode produzir hepatite gordurosa, pode produzir fibrose, cirrose e câncer de fígado.
E hoje esse é um conceito importante, porque antes, o que se dizia a respeito da esteatose? Ah, não é nada, não provoca nenhuma doença, porque o desenvolvimento dessa doença é um desenvolvimento muito lento, a progressão é muito lenta. E por esse motivo, por muito tempo, todos nós pensávamos que a esteatose não trouxesse consequências. E hoje, nos Estados Unidos, já é a segunda causa de transplante de fígado. Então, esta é uma doença para a qual devemos atentar e devemos organizar o tratamento do paciente. Eu não vou deixar o Renato perguntar coisas para você, porque ele sabe tanto que o telespectador não vai aproveitar. Se uma pessoa já está com a esteatose, nós podemos melhorar isso? Sim, a esteatose pode ser revertida e o que é mais importante, a reversão da esteatose, ela ocorre com a mudança de estilo de vida, com emagrecimento e com atividade física. Então, vejam que são maneiras simples até, né, doutora Rita, evitar uma doença que acaba em transplante ou pior, em câncer de fígado, né? Sim, uma maneira... Até pode fazer transplante, mas já no resultado não é o que a gente espera. O ideal é que a gente não precise chegar ao transplante. Na verdade, a prevenção dessa doença é uma questão de saúde pública. Não é? E nós sabemos que não existem remédios que são eficazes, existem poucas medicações que foram aprovadas para a esteatose. E hoje o que a gente mais tenta imbuir nos pacientes, falar com os pacientes, é que eles precisam da mudança de estilo de vida. Eles precisam do emagrecimento, o paciente gordo, o fígado gordo, quando o paciente emagrece, o fígado emagrece junto, melhora, agradece, melhoram os sintomas, que são poucos, mas melhora a esteatose, melhora o ultrassom e melhoram os exames. Então, talvez valesse a pena, doutora Rita, explorar um pouquinho essa história do ultrassom, que é um método diagnóstico, né, fantástico para saber se tem esteatose ou não. Acho que o telespectador pode realmente se interessar por isso. Então, a esteatose, ela é percebida, ela é diagnosticada pelo ultrassom. Muitas vezes o paciente vai fazer ultrassom por outro motivo, por outra doença, e tem o diagnóstico de esteatose, e aí o seu médico deve encaminhá-lo a um gastroenterologista ou um hepatologista para que a investigação seja completada. Porque as causas de esteatose, elas podem estar relacionadas com a obesidade, ou seja, a síndrome metabólica, que nós podemos definir depois, mas também a esteatose pode aparecer nas hepatites virais, pode aparecer no uso do álcool, professor. Então nós vamos, né? Esse é um dos motivos que nós precisamos realmente falar sobre o álcool. Eu acho importante, eu encontrei recentemente com o Luiz, e o Luiz falou, olha, aquele programa lá do professor Braille e tal, é muito interessante e tal. Às vezes tem coisas que eu não entendo, entendeu? Então, doutora, eu gostaria que você explicasse claramente o que é essa mudança de estilo de vida. Isso vai ficar para o próximo bloco, vamos para um pequeno intervalo. Você não sai daí, não. Já pensou nas relações que marcam a nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras, quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida, por isso a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Olá, amigos e amigas, estamos voltando com o programa Saúde e Companhia, hoje aqui na companhia da professora Rita Silva. No bloco anterior ficou uma pergunta para ela. O professor Braille colocou muito bem a esteatose, essa epidemia, o fígado gordo. E a doutora Rita falou que o paciente tem que ter mudança de estilo de vida. E ficou a pergunta lá para ela esclarecer melhor o que é essa mudança de estilo de vida. Por favor, professor. A mudança de estilo de vida, eu costumo dizer o seguinte com o paciente. Nós criamos um estilo de vida que não nos favorece. Um estilo de vida que não seria o ideal para nós. O homem foi feito para caçar, subir em árvore, nadar,
E o que nós fazemos hoje? Nós pegamos o nosso alimento no supermercado, nós apertamos botões, andamos de automóvel e fazemos pouca atividade física. E comemos alimentos industrializados com alto teor de sódio, alto teor de gordura, alto teor de açúcar e esta é a mudança que nós precisamos fazer. Eu gosto também sempre de acentuar para o paciente que essa mudança de estilo de vida é difícil. É difícil nós escolhermos, separarmos um momento da nossa vida prática para fazer atividade física. É 1 hora, aparentemente não é muito, mas vamos fazer uma enquete, quantos de nós conseguem fazer isso? Outro aspecto da mudança do estilo de vida é a alimentação. O ideal é que nós possamos ter uma alimentação cada vez mais natural, com pouco sal, com pouco açúcar, sem gordura trans, com pouca gordura, uma quantidade pequena de proteína, no máximo 30%. Então, nós temos poucos vegetais, nós temos poucos alimentos integrais, a maioria dos que nós consumimos são refinados, nós precisamos de mais alimentos integrais, uma quantidade grande de água, sempre frutas, sempre legumes e verduras. Então, essa é a mudança do estilo de vida. Ou seja, exercício, atividade física e alimentação saudável. Vida nós saudável. Uma alimentação muito boa, que é feijão, arroz e carne. Isso. É um balanço muito interessante. Isso. E tem mais. E a caminhada diária de 1 hora. A caminhada diária pode ser de meia hora. 20 minutos até 20 minutos pro coração, pelo menos. E se for feita 3 vezes por semana, que seja feita entre 40 minutos e 1 hora. Tem mais um aspecto da alimentação saudável, é com baixo teor de álcool. Vamos falar O álcool, o álcool, ele não precisa estar ausente da nossa alimentação, mas em quantidade que pode agredir o fígado, ele não é recomendado. Então, muitas vezes, o nosso estilo de vida contém a bebida alcoólica de uma forma muito natural, porque a sociedade nos convida a consumir o álcool. Experimenta. Essa é a forma que o álcool... cigarro e isso, todos os como o cigarro, que são drogas... Todas as drogas admitidas, né, socialmente aceitas, exatamente. Mas me explica uma coisa, existem pessoas mais tolerantes ao álcool e outras menos tolerantes? Essa é uma pergunta excelente, principalmente para os jovens. Claro que sim. O álcool, ele agride o corpo e o fígado é o órgão que é agredido pelo álcool de forma mais grave. Ele passa todo pelo fígado. Isso, né? Passa todo pelo fígado. Então, a doença do fígado, entre as doenças provocadas pelo álcool, como a pancreatite, as alterações cerebrais, as alterações neurológicas, cardíacas também, a alteração provocada no fígado pelo álcool, que é a cirrose hepática, é a mais grave e é a que mais mata no mundo, certo? Agora, com relação à tolerância ao álcool, entre 10 pessoas que consomem álcool, 3 pessoas vão desenvolver doença do fígado. Então, é 30% a susceptibilidade e nós não conseguimos... Ninguém sabe quem é que vai ser o sorteado. Nós não conseguimos distinguir quem vai ter doença pelo álcool e quem não vai ter. Eu tive grandes amigos, doutora Rita, que não eram bebedores assim. Nunca vi esses amigos ficarem bêbados. E morreram. Isso é importante. Vocês trataram até, e vários deles, eles acabaram morrendo de cirrose hepática, sem nem chance de transplante. Então, esse é um outro aspecto. É um perigo. Esse é um aspecto extremamente interessante que você colocou. Quando nós falamos em álcool e doença, nós não falamos do comportamento, nós não falamos de ficar bêbado, enfim. Nós verificamos a quantidade de álcool que entra no fígado, que entra no corpo e que é capaz de chegar no fígado. Por exemplo, qual é a quantidade de álcool suficiente para adoecer uma pessoa? Isso é importante. Hoje nós sabemos que 10 gramas por dia para mulheres e 20 gramas por dia para homens é o suficiente para provocar doença, mas nós não sabemos... 20 gramas é um pouquinho só, hein? Então, eu gosto de chegar nessa medida. Vamos medir, vamos ver em qual tipo de bebida nós temos 20 gramas. Isso. Numa latinha de cerveja, nós temos 13 gramas de álcool.
Numa garrafa de cerveja, uma média de 23 a 25 gramas de álcool. Numa dose de aguardente, são 20 gramas de álcool. E a dose é aquele vasilhamezinho pequeno que é usado nos bares. E numa dose de uísque e outros destilados, uma média de 18 gramas de álcool. Essas doses que eu estou dando aqui, elas são retiradas de um estudo que foi feito por professores da Escola Paulista de Medicina e que avaliaram as bebidas mais comuns do Brasil. E então, o que é que nós falamos para os nossos jovens? Se eles tomam 5 garrafas de cerveja no sábado e tomam mais 2 garrafas de cerveja no domingo, são 7 por semana. Dividindo por 7 dias da semana, 25 gramas de álcool por dia. Então, para a mulher é mais do que suficiente e para o homem é uma quantidade que também pode agredir. Esta quantidade de álcool, esse limite, tem diferença se tomar em um dia só ou no decorrer da semana? Se o indivíduo consome álcool todos os dias, ele fica doente mais rápido. Se ele consome apenas no final de semana, mas a quantidade de álcool chega a 10 gramas para a mulher por dia ou a 20 gramas para o homem por dia, o intervalo de tempo para desenvolver a doença pode ser maior. Em geral, a cirrose ocorre em mais ou menos 5 a 10 anos de uso da bebida. Alguns fatores podem acelerar. Por exemplo, a obesidade. Se houver obesidade concomitante, o fígado é mais sensível, então o indivíduo adoece mais rápido. Se houver doença viral, vírus B ou vírus C, não se pode beber álcool, porque o álcool pode acelerar a doença hepática, chega na cirrose mais cedo. Se houver uso de medicamentos que são hepatotóxicos, juntamente com o álcool, isso pode ocorrer e pode ocorrer até de uma forma mais grave. Se ocorrer uso do álcool e concomitância com paracetamol, isso pode acentuar o efeito do paracetamol e nós podemos ter aí lesões graves no fígado que não teríamos se fosse indivíduo não bebedor. Só para nós sabermos, né? Todos os telespectadores, só para saber. Sim. Explica direitinho o que é o paracetamol. O paracetamol é o Tilenol. O Tilenol é um dos analgésicos é um dos analgésicos mais, digamos assim, eficientes. Ele é um analgésico muito bom, ele tem poucos efeitos colaterais nas doses terapêuticas. O que é a dose terapêutica? É a dose que é utilizada e que é ideal para trazer o efeito bom do remédio. Ou seja, para tirar a dor, que é 2 gramas. A partir de quando o paracetamol é tóxico? A partir de 10 gramas. Então a quantidade é muito grande. Agora, quando que nós estamos mais susceptíveis ao paracetamol? Ou seja, quando que nós podemos ter problema com o paracetamol? Se o paciente é um bebedor crônico de álcool, ou se o paciente já tem uma outra doença que vai associar uma dose alta de paracetamol. Doutora Rita, nós vamos para um pequeno intervalo. Gostaria de deixar aqui uma pergunta no ar, que no próximo bloco nós vamos falar sobre as novidades sobre o tratamento das hepatites, principalmente da hepatite C, mas também gostaria que você explicasse para o telespectador o que é a síndrome metabólica. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos rapidamente. Já pensou nas relações que marcam a nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras. Quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida, por isso a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o último bloco do programa Saúde e Companhia. E ficou no ar, no bloco anterior, uma pergunta para a doutora Rita. O que é a síndrome metabólica que nós estamos lendo nos jornais e a população precisa saber esse componente e quais os órgãos que essa síndrome afeta? A síndrome metabólica, ela é composta por pelo menos 3 desses 5 fatores que eu vou falar. Um deles é a obesidade,
O outro é o diabetes, hipertensão arterial e a hiperlipidemia, que é aumento do triglicérides ou diminuição do HDL. Quais as maiores consequências da síndrome metabólica? A grande preocupação com a síndrome metabólica na humanidade sempre foi a doença cardíaca. E hoje ela não é menor. Porém, nós hoje sabemos que o fígado contribui com a expressão, vamos dizer, da doença hepática em forma da síndrome metabólica. A representação da síndrome metabólica no fígado é a esteatose. Então, a esteatose, o que nós chamamos de esteatose primária, ou seja, a esteatose pura, que é chamada esteatose hepática não alcoólica, ela acompanha o paciente que tem síndrome metabólica. E não é necessário que o paciente tenha todos os sintomas da síndrome metabólica ou a síndrome metabólica completa. Muitas vezes é um paciente que tem apenas o aumento da cintura abdominal. Esses pacientes, eles, se não se cuidar, eles vão evoluir para óbito. Quais são os órgãos que normalmente são mais afetados? Nós falamos em fígado, falamos coração. Isso, a gordura se deposita no fígado, se deposita no coração, trazendo infarto. Nas artérias, nos vasos, trazendo hipertensão, se deposita no pâncreas, trazendo o diabetes. Então, é uma doença que consegue atingir vários sistemas do corpo e é uma doença que pode ter uma mortalidade muito alta e muitas vezes nós temos pacientes que têm uma esteatose importante e que, na verdade, morrem da doença do coração porque não conseguem se organizar para cuidar da doença do coração. Não dá tempo, exatamente. E tem mais uma, né, doutora? Quando você tem uma doença cardíaca, também você sobrecarrega o fígado, né? Então, sim, é um círculo vicioso. Por isso que se chama síndrome, né? Porque, na realidade, é um conjunto de distúrbios que acabam levando o indivíduo realmente a grande sofrimento e, finalmente, à morte precoce. São essas pessoas que morrem ou de infarto, ou de insuficiência hepática, insuficiência renal, né? Ou até de câncer. De câncer, exatamente. Isso é bem sabido, que o câncer também tem uma relação grande com a obesidade, isso. etc. Então, eu acho que isso é importante. Mas eu queria, na história do álcool, eu insisto muito com o álcool, porque, como nós falamos aqui, trata-se de uma droga que é admitida. Sim, socialmente aceita e estimulada. Eu não sei qual que é pior, se é maconha, cocaína, etc., ou álcool e o próprio cigarro, porque, na realidade, eles são drogas como as outras, né? Mas eu pergunto, tem gente que diz, não, mas eu só tomo cerveja, então não tem perigo. A senhora já pôs aqui as coisas, que dependem da quantidade de gramas de álcool. Mas eu queria que a senhora insistisse nisso. Mas não, eu só tomo cerveja, eu só tomo vinho. Então, acho que a gente devia... Eu queria que a senhora... Eu também não sei isso aí. Se tem diferença, por exemplo, o indivíduo fala, não, eu só tomo uísque, não sei, uma dose pequena e tal. Explica melhor isso. É bem importante acentuar isso, professor, porque muitas vezes o paciente chega dizendo assim, eu só tomo uísque importado, eu só tomo bebida boa, cerveja, eu não tomo destilado. O que importa não é o tipo de bebida, o que importa é o teor de álcool que entra no organismo. Por exemplo, quem bebe cerveja, em geral, bebe grande volume de cerveja. Então, acaba ingerindo uma quantidade muito grande de álcool. Quem toma vinho, se não passar de 2 taças por dia, ou 1 taça por dia, que seria o ideal, numa taça de vinho, com apenas 1/3 do conteúdo preenchido com líquido, que essa é a forma correta de se tomar o vinho, contém 10 gramas de álcool. Então, hoje nós temos alguns estudos que mostram, inclusive, o benefício do vinho até nas doenças cardiovasculares. Mas é muito importante nós termos o espírito crítico de avaliar esses resultados, porque esses resultados eles foram produzidos numa população mediterrânea, que tinha uma saúde muito preservada pela atividade física que eles têm, pelo fato de morarem numa área muito acidentada, e eles andam muito. Eles têm uma dieta que é internacionalmente conhecida como uma dieta ideal. Então, o vinho, nesse contexto, numa quantidade muito pequena, ele pode fazer bem. Se ultrapassa essa quantidade, ele vai fazer o mesmo mal que o álcool de outras bebidas alcoólicas. Eu costumo falar, professor Braga, que Deus seria muito injusto
não é? Se só quem tomasse champanhe não tivesse doença. Exato. Não é? Então o álcool é o álcool. É o álcool, é isso aí. Independente da bebida. E é fundamental que fique na ideia essas quantidades que a doutora Rita falou aqui. Eu gostaria também, professora Rita, de perguntar se qual seria a sua visão para que nós levássemos uma educação mais conscienciosa para a população a respeito do álcool. Será que seria uma educação de base, discutir o álcool na escola primária? Entendeu? Qual seria a sua visão? Nós sabemos que as crianças entram em contato com o álcool muito precocemente. Os estudos mostram isso. Nós temos uma experiência aqui mesmo em São José do Rio Preto. Nós tivemos um projeto chamado Primeiro Gole, em que nós íamos às escolas falar sobre os perigos do álcool, e o que nós vimos foi o seguinte: o uso do álcool começa na infância, em geral entre 7 e 9 anos, e a criança nesse momento está acompanhado ou de um familiar, ou do melhor amigo, ou de um irmão. Então, a educação, ela tem que começar nos lares, mostrando para os pais e para os adultos que o álcool ele não deve ser disponibilizado facilmente para as crianças. Então, essa é a primeira. A criança mais suscetível? A criança ela se torna mais susceptível fisiologicamente, mas tem um outro aspecto extremamente perigoso, que é a falta de maturidade. A criança ela não tem como ter a maturidade para distinguir se continuar tomando ou não o álcool depois que ela experimenta, vai ser bom ou ruim para ela. Então, esse é o grande perigo de se disponibilizar álcool, de se facilitar o contato de crianças com o álcool. Infelizmente, nós sabemos que há famílias que pegam o consolador, o bico da criança, e colocam na cerveja e dão para a criança experimentar, que põem a cerveja na boca das crianças para que elas sintam o sabor, para que elas já venham se acostumando ao consumo social do álcool. E isso não é um comportamento ideal, porque é aquilo que eu falei, as crianças elas vão adquirindo uma sensação de que devem consumir sempre o álcool, e nós sabemos que não é assim. Professora Rita, desculpa, professor Brasil. Não. Nós estamos chegando ao final do programa. Eu gostaria de dizer que nós estamos devendo à Sociedade de Rio Preto a retomada desse projeto. É um projeto que nos deu muita satisfação. Nós íamos na escola, nós com assistente social, discutir o álcool com os adolescentes, é extremamente importante e gratificante, mas eu gostaria, já está o convite feito, porque nós não tratamos das hepatites, que nós temos uma incidência muito grande, nós temos novos tratamentos para a hepatite C. A doutora Rita já está convidada para o próximo programa. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador, que nós estamos no final do programa, por favor. A mensagem que eu gostaria de deixar realmente é com relação ao álcool. O álcool faz parte da humanidade desde a sua criação, o seu desenvolvimento. Pode fazer parte da nossa alimentação em pequenas quantidades, em algumas receitas ou como uma taça de vinho, mas como tudo na vida deve ser consumido com moderação, porque a doença que é provocada pelo álcool ela é devastadora e ela pode ser prevenida, ela pode ser evitada se nós não consumirmos o álcool em excesso. Bem, obrigada. Gostaria de passar a palavra para o professor Braille, agradecer as suas palavras. Nós, para quem não nos conhece, nós fizemos agora, o mês passado, 35 anos de casado, fora o tempo de namoro. Então é um convívio de 24 horas por dia, por mais de 40 anos. É um prazer enorme tê-la como minha esposa, minha companheira de trabalho, é um orgulho para mim, para nossos filhos. Eu gostaria de agradecer a doutora Rita, dizer aos nossos telespectadores que tenham paz e saúde e uma semana de muita tranquilidade. Professor Braille. Eu quero deixar aqui uma mensagem que o casal é um exemplo realmente para todos nós, um casal admirável que está trabalhando junto e trazendo benefícios para a sociedade. Outra coisa que eu queria dizer, doutora Rita e doutor Renato, é que a educação é base de tudo, né? Veja que coisa, sempre que a gente vai para alguma coisa,
Educar. Educar. A gente tem procurado falar bastante isso aqui, né, Renato? A educação é fundamental. E eu queria dizer também, a mensagem final, doutora Rita e doutor Renato, professores nossos da Faculdade de Medicina. Também, não tome álcool e vá dirigir automóvel ou avião. Verdade. É muito perigoso. Verdade, avião pior ainda. Avião pior ainda. E existe uma prevalência de álcool com piloto. Eu não sei porquê. Eu sempre tive muito ligado com a aviação. Tinha um piloto aqui que foi até meu instrutor, que a esposa dele falou, olha, o meu marido ele tomou 2 represas dessa de Rio Preto em cerveja. E morreu de insuficiência hepática. Então, fica essa mensagem para vocês. Não, se beber, não dirija. Pelo amor de Deus, que mata mais que a cirrose. Com Chama o certeza. táxi. Com certeza. Chame o táxi. Paz e saúde. Paz e saúde para vocês todos. Obrigada.